Olá, aqui é a Fernanda do Orgânicos e hoje eu tô aqui para falar de um assunto que é um pouco polêmico, né? Eu quero falar um pouco sobre os ovos orgânicos, galinhas felizes. Por que polêmico, né? Porque a gente ouve aí o termo, né? Ah, galinhas felizes, esses ovos são de galinhas felizes. Eu ouço isso da minha própria família, tá? Quando eu vou para casa dos meus pais, eles sempre ficam tirando sarro em mim. E eu quero desvendar um pouquinho, eu quero explicar um pouquinho o que é um ovo orgânico, né? Por que valorizar um ovo orgânico? Além do ovo orgânico, existe o ovo caipira. Eu ouço muitos amigos meus me falarem: ah, eu não consigo comprar o ovo orgânico, mas eu compro o ovo caipira. Mas muitas vezes as pessoas nem sabem o que significa um ovo caipira, qual é a diferença entre eles. Eu mesma não sabia. Eu sempre consumi ovos de supermercado e quando eu aprendi isso, eu também tive essa migração, né? Eu migrei para os ovos caipiras e depois, quando eu aprofundei um pouco mais o meu conhecimento, aí eu passei a adquirir os ovos orgânicos. Hoje eu só consumo os ovos orgânicos. Então, o que é o ovo de galinhas felizes, né? O ovo de galinhas felizes é um termo que é usado para dizer que as galinhas, primeira coisa, as galinhas elas são felizes, elas estão soltas. Então, qual é a natureza do animal, né, da galinha? Ela ficar ciscando, ela tá solta no pasto, não é verdade? E hoje em dia, até recentemente, acho que há 2 semanas atrás, a Globo ficou passando muitas matérias sobre ovos, provavelmente você tenha visto. E essa matéria falava sobre o quanto vem crescendo o consumo de ovos. E realmente, né? Antigamente os ovos eram um vilão e hoje em dia está comprovado que o ovo faz muito bem para a saúde. Sem contar, né, as pessoas que buscam massa muscular, que fazem atividade física, é muito comum essas pessoas comerem bastante quantidade de ovos, né? Que é uma fonte proteica muito boa. E prática, né? Eu faço sempre um ovinho cozido, levo na minha marmita, é um lanchinho da tarde muito prático também, né? Então, as galinhas felizes, elas, além de ficarem ciscando, elas também, elas têm um cuidado especial. Então, que cuidado é esse, né? Quando a gente olha os grandes produtores aí de ovos, né, grandes indústrias de ovos, a gente vê, eu tenho isso muito claro na minha mente, até na Globo passou isso, aquelas galinhas todas, uma do ladinho da outra, sabe? Aquele monte de galinha dentro, não necessariamente dentro de gaiola, tá? Dentro de um lugar preso. Às vezes elas estão dentro de um galpão. Ou elas estão em uma gaiola, um monte, uma do lado da outra, que tem aquele, eu não sei nem o nome, que fica o negócio na frente aqui com a ração. E coitada, elas só conseguem tirar a cabecinha pra pegar a ração e se alimentar. Então isso não é uma galinha feliz, isso não é a natureza, né? Então é muito simples entender. Às vezes a gente dá risada, mas é importante, porque vamos lá, você está ingerindo um alimento, está ingerindo um ovo que veio de uma galinha que só ficou presa dentro de uma gaiola. Imagina o estresse que ela passa dentro da gaiola e o que ela não transmite para o alimento que você vai comer. Isso é muito importante mesmo. É só a gente fazer a associação quando as mulheres estão grávidas, né? Uma mãe. Quando ela passa um estresse durante a gravidez, quando ela passa, sei lá, ela fica muito triste, ela fica, quando ela descobre que ela tá grávida, ela fica naquela confusão mental, estresse. Isso tudo vai pro bebê, não vai pro bebê? É a mesma coisa. Então, a forma como o animal, e aí não é só a galinha, tá? Mas é que hoje a gente tá focando aqui em falar dos ovos, das galinhas. Então, a forma como a galinha ela é criada influencia muito no teu ovo, o que tá indo pro teu ovo. Bom, legal, já sabemos disso. Já sabemos o que é galinha feliz e o que não é galinha feliz. E aí eu te falo, o que essas galinhas comem, né? Qual é a diferença da alimentação delas? As galinhas que normalmente ficam, né, dentro dos galpões ou dentro das gaiolas, além delas terem todo esse estresse, elas se alimentam simplesmente de ração.
A ração, ela não tem nutrientes, né? A ração, ela muitas vezes, ela é simplesmente ela é um alimento seco, ela não tem nutrientes, ela não tem vitaminas. Muitas vezes, né, a gente vê em embalagens de ração de cachorro, de gato, vitamina isso, vitamina aquilo. Mas não, a ração, ela é um alimento que a gente chama, né, de transgênico, que é um alimento modificado. Hoje está super na moda, né, falar sobre transgênico. Transgênico é um alimento modificado. E é esse o alimento que a galinha come, que vai botar o ovo que você vai consumir. Então é uma cadeia, o buraco é bem mais embaixo, né? É uma cadeia que desde o início vai influenciar lá na frente quando você for fazer o seu ovo. E por isso hoje a gente vê, né, aqueles carros que passam na rua e 40, 30 ovos a 10 reais. Nossa, realmente é sensacional, né? Para quem consome muitos ovos, mas um parâmetro para vocês entenderem, tem até no site dos orgânicos. Hoje eu compro ovos, né? E eu forneço esses ovos também. O ovo, ele custa, acho que é 7,50. Acho que é 7,50 que sai a cartela, com 6 ovos. Não tem como comparar, né? No supermercado tem ovos que você vê por 8, varia os preços, né? De 7,50, 8, 9, uma cartela com 6. E você comparar, né, uma cartela de 30 ovos por 10 reais, mas por quê? Por causa de tudo isso. Então, a gente entendeu aqui sobre a alimentação da galinha que não é feliz, alimentação transgênica, modificada. Além disso, além dessa alimentação, tem um outro fator que também prejudica bastante na qualidade do ovo, que os hormônios que são ingeridos na galinha. Então, hoje existe aqueles galpões enormes, o pintinho chega, ele em pouquíssimo tempo, ele já virou um frango graúdo e ainda temos, né, muita cultura de ir no supermercado e escolher sempre os maiores alimentos. Nossa, olha o tamanho desse tomate, olha o tamanho dessa manga. Normalmente, os alimentos que estão muito diferentes é porque eles foram modificados. Não é da natureza isso. Não que um alimento orgânico não seja bonito, porque é bonito. Eu venho mostrando sempre nos meus stories, quando eu recebo meu orgânico semanal, ele é bonito. Agora, não tem como você comparar a forma como essa galinha ela é criada e a forma como uma galinha feliz é criada. Então, ela chega, o pintinho lá, ele em pouquíssimo tempo virou o frango. Por quê? Porque foram dados hormônios, muito hormônio nos animais. Para quê? Para ele crescer rápido. Além disso, ele fica fechado em um galpão e ele fica com luz e a galinha ela é enganada, ela acha que é dia, entendeu? O tempo inteiro que é dia e ela fica botando o tempo inteiro. E existe um ciclo da natureza, né? Uma vez por dia, não sei quantos ovos, né? No inverno, o meu produtor de ovos já chegou a não ter ovos, porque a galinha estava no estresse, trocando penas no inverno, chegou a não botar, teve dia que não teve ovo, e teve semana que ele não conseguiu me entregar ovos. Isso é o orgânico. Então, essas galinhas desses ovos que custam 10 reais, 30 ovos, elas passam por isso. Então, elas tomam muito hormônio para crescer, para virar um frango graúdo. Então, olha só, além disso, além do hormônio, elas também tomam antibiótico. Qualquer coisinha é dado antibiótico. Então, tudo isso, ele acaba interferindo na qualidade do seu ovo. Certo? Acho que aqui tá bem claro, né? Agora eu vou falar um pouquinho das galinhas felizes. Como é a alimentação da galinha feliz, né? Então, vamos lá. A galinha feliz, ela fica solta. Ela fica ciscando. Existe um canto ali, um espaço onde ela vai para botar os ovos. Claro, né? Ela não vai botar o ovo em qualquer lugar. Mas ela é uma galinha solta, ela é uma galinha feliz. Ela segue o ciclo da natureza. Ela não come ração transgênica.
Se ela comer ração, é uma ração preparada pelo próprio produtor. É uma ração que tem vitaminas, que tem minerais. É uma alimentação balanceada, não come só ração, ela come outros alimentos. Ela não tem hormônio de jeito nenhum, não é colocado hormônio nessa galinha. Não é dado antibiótico. Essas galinhas, se elas ficam doentes, se elas têm qualquer problema, é dado ervas naturais, qualquer tipo de alimentação natural. Então, aí já é muito nítida a diferença, é muito nítido. Quando a gente começa a entender, eu acho que o importante é a gente entender. Então, qualquer cenário que for apresentado, vamos entender para ver se faz sentido. O dia que eu passei a entender, eu comecei a não achar mais que eu estava pagando caro nos ovos. E falei, para mim não faz sentido nenhum eu pagar R$10 numa cartela de 30 ovos. Eu prefiro talvez até comer menos, mas comer com qualidade quando eu escolher comer, né? E aí, qual é a diferença, né, entre a galinha caipira e o ovo orgânico, né? O ovo de galinha caipira e o ovo orgânico. O ovo de galinha caipira, diferente daquela galinha que fica na jaula ou fica nos galpões, a galinha caipira, ela fica solta. Isso é fato. Então, ela já tem uma qualidade de vida melhor. A galinha caipira, ela é uma galinha feliz. Então, ela cisca, ela fica solta, mas a alimentação dela ainda não é a alimentação ideal. Ainda para baratear um pouco o custo, ainda é dada a ração transgênica para essa galinha. Entende? Então, ela passa por um processo muito melhor, porque ela não toma os antibióticos, ela não toma hormônio, tá? Só que a alimentação dela não é 100% orgânica. O que eu quero dizer com isso? Não é 100% natural. Pode até ser que tenha uma mescla, mas não é 100% natural. Então, o único ovo que você tem certeza que a galinha é feliz, que ela cisca, que ela não toma antibiótico, não toma hormônio e come alimentos orgânicos, alimentos com nutrientes, com vitaminas, com tudo que ela precisa para ter um ovo efetivamente bom, com nutrientes, é a galinha do ovo orgânico, tá? Bom, então é isso. Espero que tenha ficado claro. Passa isso para os seus amigos. Quanto mais a gente passar essa mensagem adiante, mais as pessoas vão entender. Eu aprendi isso e eu passo essa mensagem para frente para você fazer o melhor que você pode. Pode ser que você não consiga comprar ovo orgânico, né? Mas você pode tentar comprar então o ovo caipira. Você pode buscar, não é difícil. Eu tô em São Paulo, grande capital, e eu comecei a conhecer tantos produtores. Hoje não é mais tão difícil achar um produtor. Aí você junta um grupo de amigos, esse grupo de amigos pede os ovos, o produtor entrega ali em maior quantidade, ele consegue fazer um preço melhor. Basta a gente querer. Quando a gente quer, a gente vai atrás. Então, eu espero que tenha sido boa essa mensagem que eu passei, que você tenha gostado do que eu tô falando aqui, que tenha feito sentido para você. Tem bastante séries no Netflix que contam um pouco mais sobre isso. Só você procurar, hoje tem muito documentário que fala sobre toda a cadeia alimentar, que fala somente dos ovos, das galinhas. É muito interessante de se ver. Então, passa para o seu amigo, passa para os seus familiares, passe para a maior quantidade de pessoas. O orgânico é isso. Vamos passar adiante a mensagem e vamos conscientizar as pessoas, tá bom? Um beijo, até breve, tchau, tchau!